E aí pessoas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre estágios. Para quem não viu, já fiz 2 vídeos falando sobre estágio, estágio remunerado, estágio obrigatório. Então se você não viu, vou deixar aqui em cima, tá? Clica aqui para você conferir. E hoje nós vamos falar sobre estágios, assim, a minha experiência pessoal, quais foram os estágios que eu fiz detalhadamente aqui pra vocês, que eu já falei aleatoriamente em outros vídeos, e vou falar quais foram as áreas que eu mais gostei, que eu mais me surpreendi, contar um pouquinho da minha experiência aqui pra vocês, tá? O meu estágio, gente, começou no 4º período, no 2º semestre de 2014. E terminou no 10º período, no 2º semestre de 2017, quando eu me formei. Então, desde o 4º período até o 10º período foi, assim, contínuo. A gente nunca teve uma folga, sempre a gente teve essa constância aí de estágios, tá? A princípio, a carga horária dos meus estágios eram bem baixa, sabe? Era 60 horas, então acho que por isso também que se estendeu, assim, né? E por isso também que no último período a carga horária para a gente completar ali dentro do que a faculdade exige, o MEC e tal, foi alta, foi 360. Nós começamos o nosso estágio com 60 horas, isso foi até o 8º período, no 9º foi 120 horas e no 10º 360 horas, tá? O que foi bem puxado na minha opinião, tá? O 10º período não foi brincadeira com estágio, mas foi um grande aprendizado, sabe? Eu acho que a cada estágio a gente ia aprendendo mais e mais, mas no 10º período foi assim algo enlouquecedor, porque a gente também estava fazendo TCC, fazendo a parte escrita ainda, apresentação, estágio, sabe? Era uma loucura, mas foi assim também muito enriquecedor, porque eu trabalhei em 2 áreas. A gente dividiu essas 360 horas, a gente trabalhou uma parte dentro do SUS e a outra parte na farmácia e drogaria, que era algo que a gente queria repetir. Esses 2 estágios que eu fiz no 10º período, eu já tinha feito anteriormente em outros períodos, e como eu gostei muito, eu quis repetir, porque é algo que quando você faz novamente, você acaba aprendendo mais, você já tem uma leve noção, experiência, então quando você repete é mais enriquecedor. Então, no 4º período, o meu primeiro estágio foi dentro do SUS, né? Eu fiz num postinho aqui da minha cidade e eu lembro que foi um pouco assustador porque, né, o primeiro estágio, você não sabe como vai ser, como, né, a situação vai acontecer. Eu também estava trabalhando. É uma pergunta também que as pessoas sempre me fazem: ai, como que eu vou fazer para fazer estágio, trabalhar? Dá para fazer de noite? Dá para fazer no feriado? Então, gente, os estágios, eles acontecem sempre, vamos dizer assim, em horário comercial, sabe? Tem que ser o dia da semana, não pode ser feriado, não pode fazer à noite, não pode fazer final de semana, tá? Infelizmente. Muitas pessoas que trabalhavam na época, quando eu comecei o estágio, inclusive eu, muitas pessoas fizeram um acordo com os patrões, sabe? Eu consegui um acordo, né? Outras pessoas usavam horários, tipo assim, de intervalo, hora de almoço, para poder conseguir concluir os estágios. Era assim que funcionava. Eu lembro que tinha um pessoal que fazia sempre na hora do almoço. Então quem tinha 2 horas de almoço conseguia negociar lá na faculdade. Isso também depende assim de uma série de fatores. Você vai ter que conversar com o seu coordenador, com o seu patrão, sabe? Para negociar tudo. Eu lembro que tinha gente no primeiro período que fazia 1 hora, porque entrava tipo assim 8 horas no serviço, aí o estágio começava às 7, aí ficava de 7 às 8 e ia embora depois. Aí voltava na hora do almoço da pessoa, né? Obviamente a farmacinha do postinho, onde a gente fez no primeiro estágio que a gente começou, ela tinha um horário que fechava. Então a pessoa combinava ali com o patrão: ah, vou, sei lá, almoçar às 13 horas. Aí era a hora que o postinho abria ali a farmacinha. Então ficava das 13 até às 15 horas. Então ia juntando cada hora para poder conseguir ali concluir. Isso, como eu falei, vocês vão ter que conversar com a faculdade, conversar com o professor responsável pelo estágio. Por quê? Quando eu fiz o meu estágio de farmácia hospitalar, isso foi proibido fazer picado. A gente tinha que fazer no mínimo 4 horas. Então depende muito da instituição, depende muito da empresa ali que vai disponibilizar o estágio. O hospital não deixou fazer menos do que 4 horas, que era o mínimo. Você pode fazer de 4 horas ou de 6 horas, que é o máximo, tá? Não pode fazer
mais ou menos que isso, depende ali da empresa. Mais que 6 horas não pode, porque 6 horas é o limite do estagiário. Então, assim, cada período era uma... Cada período ali era uma luta, né, para quem trabalhava, porque você tinha que se desdobrar. Então, eu sei que alguns períodos que foi proibido fazer essas horas picadas, principalmente porque das empresas ali que não aceitavam, as pessoas faziam acordo com os patrões, eu fiz vários, né, para poder conseguir concluir meu estágio, e aí a galera conseguia ir mantendo, tá, gente? Mas é muito difícil você realmente manter um emprego e o estágio. Faz estágio, você trabalha, você tem que estudar, tá? Algumas pessoas também me perguntaram se faz o estágio, você continua na faculdade. Gente, é normal, você continua indo na faculdade, fazendo suas provas, trabalhos, tudo normalmente. E aí acrescenta o estágio, tá? Não para. A gente fez o estágio, não vai pra faculdade. Não, não existe isso, tá? Quem dera, né? Mas não existe. Você continua ali, sua vida acadêmica normal, e os estágios entram para complementar a carga horária, né? Ficar mais legal ainda. Um dos estágios que eu mais aprendi, eu posso dizer aqui com muita propriedade para vocês, foi dentro do SUS, sabe? As farmacinhas dos postos de saúde que eu trabalhei, então assim, me acrescentou muito. Eu lembro que no começo, assim, foi no 4º período eu fiz, né, no SUS, e no 10º período. Eu lembro que no 4º período tinha uma certa timidez, sabe? E era um fluxo muito grande de pessoas na farmácia, mas no meu horário tinham vários alunos, né? E mesmo assim a gente ficava meio tímido, sabe? Achava aquilo muito estranho. A gente contemplava ali realmente a realidade do farmacêutico, e dentro deste postinho tinha a nossa professora que trabalhava lá, então ela ajudou muito, muito mesmo. Eu lembro que ela colocou a gente para trabalhar na parte dos controlados, né? Foi aí que a gente começou a ter uma visão mais ampla de tudo isso. O fluxo era muito grande de pessoas na farmacinha. E aí a gente tentava, né, ajudar o pessoal. Eu lembro que vinha aquelas receitas, sabe? Com aquela letra assim, parecia árabe, sabe? Tu não entendia nada. E a gente tinha que recorrer lá à professora, mas ela sempre dava um help. Aí no final do estágio eu lembro que a gente já tava começando a entender as letrinhas, né, aquelas receitas mais complicadas, e aí a gente ficava até assim orgulhoso, sabe, que você está começando a entender, está começando a entender e compreender também as medicações. Eu lembro que alguns pacientes que iam lá com muita frequência, assim, já reconheciam a gente, sabe? Era muito legal essa parte. Tem aquela parte também onde as pessoas pensam que você é farmacêutico, essa é a melhor parte, né? Que você fica meio que se achando, principalmente quando você é ali novato, né? No estágio, é o seu primeiro estágio, a pessoa fala, você é farmacêutica, né? E você já, nossa, tô me achando. Essa parte também era muito, muito legal. Já no meu segundo estágio dentro do SUS, que foi no 10º período, eu lembro que foi muito mais tranquilo na questão de adaptação, porque a gente já sabia mais ou menos como funcionava, embora eu não fiz na mesma farmácia, no mesmo posto, né? Foi um estágio que também tinha um fluxo muito grande ali de pacientes, né, de pessoas que iam buscar a medicação ali. A gente trabalhava na farmacinha do posto de saúde e a gente passou uma dificuldade muito grande na época que a gente estava fazendo o estágio lá, porque a falta de medicação, né, que estava dentro do postinho ali, afetou muito, muito o trabalho da farmacêutica lá, né? Era difícil, né, você lidar com esse problema, que é um problema que ocorre muito aqui no Brasil, falta de medicação, né, muitas pessoas dependem dessas medicações do SUS, então, assim, a gente passou um perrengue lá dentro do estágio, porque quando a gente chegou, eu lembro que as gôndolas, assim, né, onde ficavam as medicações, o estoque, tava tudo muito, muito vazio, sabe, gente? Era muito difícil você ver aquela situação e era uma parte, assim, que a gente podia vivenciar de experiência para ver como profissional farmacêutico, né, as situações que ele tem que passar dentro do SUS aqui no Brasil, que não é brincadeira. Então, assim, a farmacêutica, ela se desdobrava, tá? A gente via realmente como era a situação ali dela. Então, foi uma parte muito complicada, né, que vivemos ali dentro do SUS, mas que também agregou muita experiência, sabe? Eu aprendi muito. Eu lembro que também
Esse estágio me ajudou muito na parte do meu TCC, porque eu pude ver a parte dos psicotrópicos, né, como que era a saída, então, assim, me ajudou muito mesmo. Eu aprendi muito sobre, mais ainda, né, sobre farmácia clínica, porque dentro do posto, dentro do SUS, o farmacêutico ele desempenha um papel muito, muito, muito forte ali, através da farmácia clínica. E não é um trabalho fácil, tá, gente? Para quem pensa em trabalhar no SUS, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que merece um reconhecimento por parte, principalmente aí das autoridades que devem remunerar os farmacêuticos melhores dentro do SUS. Era uma situação muito difícil que a gente viu as pessoas, né, que precisavam de medicações e não tinham, já tinha bastante tempo que faltavam medicações, sabe? Eu lembro de um dia que chegou várias pessoas, foi um fluxo muito grande de pessoas, todas as pessoas voltavam com a receita, sabe? A gente via algumas reclamando, resmungando, outras, né, perguntando, então assim, você aprende muito. Outro estágio que me acrescentou muito foi o estágio de farmácia clínica, foi o estágio que muito enriquecedor, sabe? Que me ajudou muito, é uma das áreas que eu mais gosto, que eu tenho maior paixão. O estágio também de homeopatia, que foi assim muito, muito legal, sabe? A gente aprendeu mais sobre as medicações usadas na homeopatia, né, que eu já falei em outros vídeos aqui pra vocês, licopódio, beladona, laquese. Então a gente aprendeu sobre cada personalidade dentro das medicações ali em homeopatia. Foi um estágio muito enriquecedor. Foi um estágio muito legal, sabe? Me trouxe muito aprendizado, muito conteúdo. Na farmácia e drogaria também é um estágio, eu acho que é um dos principais e primordiais que você deve começar dentro da faculdade de farmácia, né? E você aprende muito, gente, querendo ou não, você aprende na marra ali, você vê, tem que aprender, porque senão, né, não tem jeito. O estágio de farmácia e drogaria, ele é muito, muito importante, como eu falei, ele é primordial, né? É um dos principais ali dentro da grade dos estágios, você aprende e você vai conhecendo dentro de cada estágio ali o mundo do farmacêutico que vai se diferenciando, né? Então a gente tem o farmacêutico do SUS, farmacêutico de farmácia clínica, farmacêutico hospitalar, né? Que foi outro estágio também que eu aprendi bastante, né? Que você vive muito assim intensamente. Mas assim, no geral, os estágios, de todos os que eu fiz, eu acho que o estágio do SUS foi um dos que mais me acrescentou, talvez pela dificuldade que nós passamos ali, né, das situações de não ter medicação, você tá lidando ali o contato direto com os pacientes, ver a realidade ao vivo e a cores, né, então assim, eu tenho um carinho muito especial pelos farmacêuticos do SUS, porque, cara, não é fácil, pra mim, assim, de todos os estágios, assim, eu acho que o farmacêutico do SUS, ele é o mais guerreiro ali, porque não é brincadeira o que ele passa, né? Sabe, era um mundo que eu desconhecia, né, antes do estágio. A gente estudou nos primeiros períodos sobre farmacêutico no SUS, assim, né? Mas quando você vai para a experiência, quando você pratica mesmo, vê de verdade ali, você vê o quão guerreiros são os farmacêuticos dentro de todas as áreas, né? Mas, assim, o SUS é algo que o farmacêutico passa muita dificuldade pela falta de medicação, né, que falta nos postos, então não é fácil, gente, é muito, muito complexo, mas me trouxe, assim, uma experiência tremenda, sabe, eu aprendi muito mesmo, tanto na parte de farmacologia, como na parte pessoal, sabe, de experiência. Também, gente, os estágios, eles vão abrir portas para vocês, através principalmente de escolher uma área, né? Porque através do estágio eu acredito que muitas pessoas se identificam. Você está ali estudando a matéria, mas quando você vai para o estágio é que realmente você fala, gostei dessa área, é essa área que eu vou seguir. Então eu acho que o estágio assim é de suma importância. Ele te dá uma experiência, ele te dá uma visão de cada área, ele abre portas também. No estágio você pode fazer vários contatos. As pessoas, né, analisam muito
os estagiários, né, através dali da personalidade, ética. Muito importante você fazer um estágio mesmo, de verdade, se empenhar, até mesmo para você aprender, obviamente, e também através ali do seu comportamento como aluno, como estagiário, você pode abrir portas futuras para você profissional. Então isso é de suma importância, você valorizar cada estágio, né? Mesmo que você pense assim, essa é uma área que eu não quero seguir, aprenda. Sempre você vai poder tirar o melhor daquele momento e isso vai te gerar experiência profissional, vai abrir portas no futuro. Então seja sempre o melhor estagiário, aproveite todas as oportunidades, que isso só tem a agregar, valorizar ali o seu trabalho, tá bom? E é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir, gente, eu sempre esqueço de falar isso, né? Se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso, até a próxima, obrigada por assistir, tchau, gente!